Olá, boa noite, bem-vindos a todos que vão chegando. Hoje é dia 1º de julho de 2020, a nossa live com os profissionais homeopatas da Baixada Santista, médicos e psicólogos. Vamos falar sobre a campanha nacional Homeopatia na Covid. A Rosângela já chegou por aqui, bastante gente entrando, o Nivaldo, o pessoal da homeopatia, os convidados, bem-vindos a todos. É um tema muito interessante, nós vamos falar sobre essa campanha nacional. A Gisele e a Selma entrando aqui também, vão participar. E eu peço a vocês que cliquem aqui no aviãozinho e compartilhem com os seus contatos para que a gente possa ter bastante pessoas entrando, bastante pessoas conhecendo a respeito dessa campanha nacional. Nós vamos ter 1 hora para conversar, para tirar dúvidas, para esclarecer o papel da homeopatia. O papel da homeopatia que tanto é um papel de prevenção, como também pode ser utilizada conjuntamente no tratamento da Covid-19. Nós sabemos que é uma doença nova, que ainda não tem um protocolo definitivo, não tem vacina, então nós podemos e devemos usar a homeopatia como aliada nesse momento, nessa crise mundial. Então, vamos lá, o pessoal que já chegou, o pessoal que vai participar, a doutora Gisele Cid Pérez, a doutora Selma Freire, a farmacêutica Simone Sandal, vão participar aqui da live. Deixa eu ver aqui quem mais eu vou chamando já, vou convidar a nossa primeira convidada aqui, a doutora Gisele Cid Pérez, já vou chamá-la aqui para participar, para entrar aqui na live. Ela vai falar sobre o papel histórico da homeopatia nas... Estou chamando, aguardando a Gisele aceitar aqui o convite. E ela vai entrar, a Gisele entrando. Entrei. Já treinamos tudo ontem. Bem-vinda, Gisele. Doutora Gisele Cid Pérez, médica homeopata, aqui da Baixada Santista. Nos conhecemos há muito tempo, né, Gi? Somos amigos, aí a turma dos homeopatas aqui é bem unida, dos médicos, farmacêuticos, e é um prazer contar aqui com a Gisele para explicar, para explanar, para falar sobre o papel da homeopatia, esse papel histórico que a homeopatia tem desde o Hahnemann, né, Gisele? Bem-vinda e vamos lá. Obrigada, Roberto. Boa noite a todos. Bom, vamos falar um pouco da homeopatia nesse momento tão importante que estamos vivendo e no que ela pode ajudar, né? Na Covid, nessa pandemia que nós estamos passando. A homeopatia é uma ciência médica e foi criada por um médico alemão, Samuel Hahnemann, há 220 anos atrás. E se baseia no princípio do semelhante, que diz que um medicamento capaz de produzir num indivíduo sadio uma série de sintomas é indicado para tratar os mesmos sintomas no indivíduo doente. Vamos dar um exemplo, que foi o primeiro medicamento que Hahnemann experimentou nele mesmo, que ele estudou, que é a Quina officinalis, que é uma substância... Aliás, né, bem no momento, né, bem pertinente, né? Bem atual, bem pertinente, né? Que é a Quina officinalis, que é uma planta e que é extraída da casca de uma árvore da família das rubináceas. Quando o Hahnemann estava estudando essa substância, ele percebeu que essa substância causava sintomas muito parecidos com sintomas de quem tinha malária, que é febre alta, cansaço, dor no corpo, febre, uma febre do tipo terçã, que a gente fala, uma febre periódica, que é bem o quadro clínico de quem tem a malária. E exatamente esse é o princípio da semelhança. Então, você vai tratar um paciente com sintomas, que tem essa patologia, por uma substância que, quando experimentada, porque a homeopatia, todos os experimentos da homeopatia são feitos no indivíduo, no homem e não em animais, ela apresenta os mesmos sintomas. Nossa, e essa lei da semelhança, esse princípio da semelhança, vem desde Hipócrates, pai da medicina. Sempre existiu o princípio da semelhança e o princípio dos contrários. O princípio dos contrários, para a gente ter uma ideia, lembrar, por exemplo, a alopatia é muito dos princípios dos contrários, né?
Quando temos uma inflamação, tomamos um anti-inflamatório. A homeopatia, ela tem uma ação diferente, porque ela vai ajudar o organismo a se defender dos sintomas da patologia. Portanto, é uma especialidade, também queria falar, que na verdade, seguindo esse meu raciocínio, ela é considerada holística, porque ela trata o indivíduo como um todo e estimula a energia vital e o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Por isso que ela é tão importante, é tão especial. Ela é uma especialidade médica, desde 1980, pelo Conselho Federal de Medicina, e integra as práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. Ela faz parte dos tratamentos do SUS. É uma das 29. Oi? É uma das 29 PICs, práticas integrativas e complementares. Exatamente. E ela é uma disciplina dada, né, ministrada nas faculdades de medicina, farmácia e veterinária. A homeopatia, ela é utilizada nas epidemias desde a época de Hahnemann. Quando Hahnemann começou a utilizar a homeopatia, a primeira epidemia que ele tratou foi a de sarampo, com calcária, carbônica e sulfuro. Em 1813, eu vou falar um pouquinho de história e de datas, que eu acho que é importante o pessoal se... É importante, né? Para as pessoas saberem que a homeopatia tem atuado na epidemia já há muito tempo, né? Em muitas epidemias, né? Em 1813, ela foi utilizada na epidemia de tifo na Alemanha. De 1831 a 54, ela foi utilizada em várias epidemias de cólera que aconteceram na Europa. E após o Hahnemann, ela continuou sendo utilizada. Em 1862, ela foi utilizada na difteria nos Estados Unidos. Em 1918, ela foi utilizada na gripe espanhola. A gente tem falado muito da gripe espanhola, lembrado da gripe espanhola, né? Que matou 50 milhões de pessoas na época, né? 50 milhões, matou mais que as guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial. E nesse caso, a homeopatia teve uma ação muito importante. Ela tratou mais de 68 mil pessoas na época, e com uma taxa de mortalidade, essas pessoas que se trataram com homeopatia, de 0,7. Então, foi uma coisa muito inferior à medicina convencional da época, né? Exatamente, exatamente. Vamos falar um pouquinho também, né, da homeopatia no Brasil. A homeopatia no Brasil chegou em 1840, trazida pelo médico francês Benoît Mir. E desde 1849 ela começou a ser usada em epidemia aqui no Brasil também. Para vocês lembrarem, saberem, em 1849, na epidemia de escarlatina no Rio de Janeiro. Em 1850, na epidemia de febre amarela na Bahia. Em 1900, na peste bubônica. Em 1918, na gripe espanhola também. Em 1925, no tifo. E além de ser amplamente, isso é muito importante também, como eu falei da quina, a homeopatia é utilizada na malária, tratamento de malária, desde o século XVII, até antes de Hahnemann. Então, e continua sendo utilizada. Em 1974, nós tivemos o surto de meningite em São Paulo. E ela foi amplamente utilizada, e os médicos, inclusive, que estavam na coordenação, eram o Dr. Davi Castro e o Dr. Galvão. Né? E foi utilizada de 2008 a 2012 na dengue. Inclusive, a gente trabalhou também, né, da Selma. Aqui né? em Santos, sim. Né? Muito, né, Roberto? Roberto pode falar bem, porque trabalhando no sistema de saúde, né, junto com a Selma, e foi muito amplamente utilizada, né? Nós íamos na casa das pessoas da homeopatia para elas tomarem. E atualmente na Covid. Nós, nesse projeto maravilhoso que nós estamos aí na homeopatia na Covid. Bom, nas epidemias, nós utilizamos um ou mais medicamentos que devem cobrir a totalidade dos sintomas da patologia em questão, da epidemia ou da pandemia, para que a gente possa tratar a maior parte da população. Por exemplo, né, como na outra live o Roberto falou,
existem uns sintomas que são assim muito comuns e que a maior parte das pessoas que adquirem Covid vão ter. É a febre, é o cansaço extremo, perda de apetite, olfato, tosse, sensação de opressão no peito, falta de ar. Então, esse medicamento, ou um ou mais medicamentos que nós vamos eleger para tratar essa totalidade de sintomas, chama-se gênio epidêmico. Agora, é muito importante lembrar que, apesar de nós termos um ou dois medicamentos, um ou mais medicamentos escolhidos para tratar uma epidemia, uma pandemia, sempre a homeopatia é individualizada. Então, apesar disso, na consulta médica com o médico homeopata, ele vai individualizar, por exemplo, a febre do paciente. Porque não é todo mundo que tem febre igual, né? Tem gente que tem febre e tem sede, tem gente que tem febre e não tem sede, tem febre com calafrio, febre com ou sem transpiração. Então, isso é muito importante também, e o Roberto e a Selma vão falar, sobre esses sintomas homeopáticos, porque o homeopata tem essa visão mais global e também individualizada do paciente. Era isso que eu queria falar. Legal a sua fala, Gi. É importante colocar, como a gente vai falar, que a homeopatia, ela já foi, então, você deu essa base histórica para nós, né? Que a homeopatia ela vem sendo utilizada há séculos nas epidemias, quando nem existiam medicamentos, agora existem medicamentos, ela continua sendo usada. Você reforçou que é uma especialidade médica, é importante, né? Porque nós médicos temos que ter o título de especialista para nos dizermos homeopatas, e é uma especialidade como todas as outras. A Associação Médica Homeopática Brasileira, que encampa essa campanha Homeopatia na Covid, é a entidade de classe que, junto à Associação Médica Brasileira, regulamenta a homeopatia no Brasil, né? Essa campanha é uma campanha nacional, temos mais de 600 médicos voluntários, né, no Brasil, né, também dezenas de farmácias que apoiam esse movimento. Aqui a gente vai ter a representante das farmácias, a Simone Sandal, é o meu fórmula que vai falar. Nós temos aí também a Rosângela, a Cleusa, o Nivaldo, já estão por aí também, assistindo a live, que participam junto com a gente. Então, essa campanha é uma campanha muito grande, né? E é interessante que a gente esclareça que a homeopatia ela foi utilizada como preventivo. A homeopatia não é vacina, mas ela pode e tem o seu papel para diminuir a predisposição ao adoecimento. E, inclusive, os dados que vão ser coletados nessa campanha, né, é importante frisar isso, quando as pessoas forem atendidas pelos médicos, forem nas farmácias fazer o cadastro, ela vai ter esse cadastramento e a coleta de dados para a gente poder depois ter uma devolutiva. Sabe, olha, tantas pessoas usaram homeopatia para prevenção, dessas tantas não adoeceram, tantas adoeceram. Se adoeceram, quantas foram leve, moderada, grave, e tudo isso vai dar uma base importante também de pesquisa para a homeopatia, porque a gente sabe que a homeopatia tem uma grande dificuldade, não tem um patrocínio, né? A homeopatia não tem grandes laboratórios multinacionais bancando pesquisa, né, dando força para não. Homeopatia, os medicamentos são genéricos, né? Os medicamentos homeopáticos. Nós, para fazermos essa campanha, nós estamos nos voluntariando, trabalhando, doando nossos horários de trabalho. As farmácias estão também colaborando. Enquanto a gente vê outras pessoas aí aparecendo na TV para falar mal da homeopatia, elas estão sendo bancadas, patrocinadas, né, com interesses por trás. Nós fazemos isso porque sabemos que a homeopatia funciona, tem ajudado pessoas. Nós somos médicos há mais de 30 anos, né? Não vamos denunciar a idade, mas estamos há muito tempo aí trabalhando e sabendo os benefícios da homeopatia em todas essas décadas, né? Então, muita gratidão aí pelas suas colocações. Depois você pode até voltar se a gente for retomar esse assunto, né? A gente ainda tem a participação da Selma, da Simone, e estamos aqui com toda a nossa vontade, com toda a nossa dedicação para ajudar as pessoas com a homeopatia, né? E a própria homeopatia, que continue crescendo, né? Porque não adianta você falar mal de uma coisa que funciona, ela vai continuar funcionando, quer você queira, quer você não queira. A homeopatia não vem tomar o lugar de nada, não vem tomar o lugar da alopatia,
da cirurgia, ela vem integrar, ela vem complementar, ela vem fortalecer nesse momento. A gente não sabe que não existe tratamento para a Covid, né? Fala, não, tem vacina, tem tratamento. Não tem nenhum medicamento desses que estão sendo usados. O pessoal fala da hidroxicloroquina, da ivermectina, dos corticoides. Nenhum deles tem trabalhos conclusivos e mesmo assim eles são utilizados. Então a homeopatia também pode e deve ser utilizada para fortalecer, né, para ajudar as pessoas nesse momento, né? E estamos aqui com essa finalidade. Então, vem obrigado. Vem para somar, né, Roberto? Vem para somar, vem para integrar, Sim. exatamente. Não é alternativo, é complementar, é integrativo, né? Então, valeu, obrigado pela sua fala. O pessoal está agradecendo que você trouxe esse histórico importante da homeopatia, que vem fortalecer mais essa campanha. E fica por aí, que depois a gente vai provavelmente chamar de novo, tá, Gi? Obrigadão, um beijo. Obrigadão, beijo. A homeopatia vem somar, a fala da Gisele foi fundamental, importantíssima para dar essa base histórica, essas informações bem importantes. Agora nós vamos chamar a nossa próxima integrante aqui, deixa eu ver onde é que eu encontro ela, que vai ser a doutora Selma Freire. Estou chamando a Selma, a Simone também já está por aí esperando. Nós vamos aguardar a entrada da doutora Selma para continuar falando sobre a homeopatia. Aí, Selma, tudo bem? Olá, boa Roberto. noite. Pensei que fosse a Simone na sequência. Quer que chame a Simone? Eu chamo, porque aqui no calendário está você. Sou eu, então mas não tem problema. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar... Doutora Selma Freire, vou apresentar, todo mundo conhece a Selma. Mas a doutora Selma Freire, médica homeopata, foi minha mestra também, uma das minhas mestras na homeopatia, está aí encampando com a força total até hoje. Precisa de fazer alguma coisa pela homeopatia? Vamos chamar a Selma, porque a força dela é inesgotável em benefício da homeopatia. Querida, obrigada, Roberto. Vamos lá. Nós estamos juntos nesse trabalho faz muito tempo, né? E hoje a minha função aqui é conversar sobre os sintomas homeopáticos, né? Sobre a importância da observação dos sintomas. A gente tem observado isso, né, Roberto? Não somente nós aqui em Santos, como os outros 600 colegas que estão aí trabalhando de voluntário no país inteiro, em várias regiões, a dificuldade de algumas pessoas que nunca tratou com homeopatia para estar se expressando, não conhecendo ainda os sintomas homeopáticos. Então, hoje a gente está aqui para ajudar um pouquinho elas a entender, né? Como falava o Viginovski, Bernardo Viginovski, né? Ele falava para os pacientes num trecho dele, todas as perguntas que eu vou fazer têm uma razão de ser. Por mais incrível que pareça, é preciso que vocês respondam de uma forma correta, sem aumentar, sem diminuir, sem modificar, porque é através dessas observações que vai ser escolhido o medicamento, selecionado o medicamento para promover a recuperação dessa desarmonia, desse desequilíbrio da energia vital, que é o que a gente chama de doença em homeopatia, né? Na medicina comum, Guyton, que é considerado o pai da fisiologia, ele também falava desse desequilíbrio das funções do organismo. Ele dava o nome de homeostasia. Então, quando nós somos agredidos por qualquer circunstância, que pode ser um agente físico, um vírus, uma bactéria, pode ser um micróbio, pode ser uma mudança de tempo, pode ser um trauma emocional, cada um de nós, dependendo da nossa suscetibilidade, a gente vai reagir diferente. E assim acontece com todas as pessoas, né? Quando a gente sofre uma agressão, nosso organismo lança a mão dessa individualidade. Isso é muito importante. E na genética, a gente hoje em dia, os médicos sabem que 1/5 dos genes, das pessoas, 1/5, eles são diferentes dos genes da maioria da população, né? Eles são individuais. Por isso que a gente tem uma constituição diferente, a gente também tem essa predisposição diferente. Tanto que agora na Covid, o agente é o mesmo, né? O fator desencadeante é o vírus, SARS-CoV, mas algumas pessoas manifestam de uma forma mais intensa do que outras. A gente sabe disso, né? Tem muitos pacientes que são assintomáticos.
Então, apesar de a gente ter esse quadro patognomônico, que é sintomas patognomônicos, são sintomas característicos de uma determinada doença. Então, na COVID, foi observado esses sintomas patognomônicos que levam o médico a pensar que o paciente pode ter uma COVID, né? Que é a fraqueza, a febre, como a Gisele falou, e também a falta de paladar e de olfato, né? E então os médicos, os colegas, eles no Ministério da Saúde, eles lançaram até um quadro para que as pessoas identifiquem se eles estão tendo um resfriado comum, se é uma alergia ou se tem indício de ser uma COVID. Mas como a gente está vivendo uma pandemia hoje, qualquer sintoma respiratório é suspeito de Covid, até que prove o contrário. Então, no pronto atendimento é assim que a gente tem feito, né? Quando a pessoa vem com sintoma de IVA, infecção das vias aéreas superiores, a gente já suspeita que seja Covid. Até que prove o contrário. E tem outra coisa importante para falar hoje, que muitas vezes a gente sabe que a doença ela se divide em 3 fases, e que a primeira fase é uma fase de grande replicação viral, onde a gente indica para os pacientes procurar fazer o SWAB, né, que é o RT-PCR, e mesmo o SWAB, que é um exame que tem mais fidedigno e tem mais acurácia, tem estudos mostrando que 38% pode dar falso negativo. Então, não é porque deu falso negativo e o paciente tem sintoma que ele pode ir para a rua. Ele tem que seguir o tratamento, começo, meio e fim, independente se o exame deu ou não deu positivo. Principalmente, Roberto, em se tratando com homeopatia, né? Que é a homeopatia não trata exame, né? Seguro. Aliás, a medicina não deveria tratar exame, deveria tratar a pessoa, né? Verdade. Que é um tratamento seguro, sem efeitos colaterais, eficaz, né? A gente já comprovado ao longo do tempo, mas que depende dessa observação das modalidades reativas de cada pessoa, de acordo com a sua suscetibilidade. Então, e os pacientes observar mais as condições que ele vivencia, aquele momento em que ele ficou doente, né? Em criança, isso é bem marcante. Os pais observam, doutora, ela está muito caidinha, ou está muito agitada, ou irritada. Então, são os sintomas, as sensações, os sintomas de ordem sensorial, os sintomas emocionais, de comportamentais, que acontecem antes mesmo de surgir a enfermidade. Então, no adulto, isso também acontece. Tenho observado muito nesse atendimento, nesses 2 meses, pessoas com medo de morrer, pensando que chegou a hora dela morrer, com medo de contagiar outras pessoas, não é? Muito ansiosas. Então, a gente tem visto isso como manifestações de ordem emocional nas pessoas com Covid. O vírus está causando isso em algumas pessoas, em muita gente, mas cada um de uma forma expressa de uma forma diferente. Então, essa maneira de expressar os sintomas físicos, como uma dor de cabeça, com febre baixa ou com febre alta, essa maneira dos sintomas, das manifestações se manifestarem, é que o médico precisa saber para escolher o medicamento, entendeu? Se o paciente, nesse momento da doença, somente nessa fase, se está sentindo mais frio, mais calor, mais sede, menos sede, o que ele deseja, se mudou alguma coisa no estado geral dele, está sonolento, está com debilidade, está inquieto, está sedento de grandes quantidades de água ou de pequenos goles, tudo isso vai fazer a gente selecionar um medicamento. Por exemplo, se a gente pega 2 medicamentos friorentos, como arsênico e fósforo, né? E sedento, a gente sabe que o fósforo tem muita sede, que é um remédio comburente, né? Um remédio que ele é oxidativo. Os pacientes estão sempre querendo se repor, eles comem muito, mesmo com febre, mesmo doente, é um sintoma bem característico do remédio para a gente fazer a seleção. Diferente de briônia, que precisa tomar grandes quantidades de água, né? Então, os medicamentos, a gente vai, depois da avaliação dos sintomas patogenéticos, são, na maioria, sintomas comuns a muitas pessoas, e que na homeopatia eles constam num número muito grande de medicamentos
tornando difícil o médico fazer essa escolha, quando o médico homeopata começa a modalizar esses sintomas, a individualizar, a buscar essas características que se reveste, né? Que reveste um sintoma comum num sintoma característico ou peculiar, o que vai acontecer? Não, nem todas as pessoas têm essa sensibilidade. Então, esse número de remédios reduz bastante. Então, você separa se o paciente está sentindo naquele momento que adoeceu, ele vem sentindo febre, os sintomas que vêm junto, concomitante, febre com calafrio, né? Febre, o local da dor de cabeça, começa no vértice ou começa no occipito e vai para o vértice, né? A extensão da dor, os sintomas que alternam, tudo isso vai ajudar na seleção do medicamento. Então, é muito importante, se o paciente está transpirando, às vezes o paciente fala, doutor, é incrível, né? Eu estou com muito calafrio, mas eu tenho vontade de tomar água gelada. É estranho, porque é uma pessoa com frio, quer gelo. Então, observar a função do homeopata é procurar entender o doente na sua totalidade. Então, além dos sintomas patognomônicos da doença, que é fundamental a gente ter esses medicamentos que cobrem esses sintomas, é essencial para você tratar o paciente numa doença coletiva, numa doença aguda coletiva, numa epidemia, você precisa desse diagnóstico e precisa dos remédios que têm ação para aquele tipo de adoecimento. Então, quais são os medicamentos que têm ação na COVID? A gente tem uma série de medicamentos que cobrem todos os sintomas patognomônicos da COVID, né? E que podem ser utilizados para a COVID, mas até você chegar no remédio mais adequado para cada pessoa, se você não conhecer as modalidades características reativas de cada pessoa, fica mais difícil. E é até complicado, porque na primeira semana, onde o médico homeopata está tendo a chance de agir, e a gente sabendo que o medicamento homeopático bem escolhido tem uma ação rápida, né? Tem ação em horas, que no dia seguinte o paciente tem que estar sentindo melhor da tosse, melhor da febre, melhor da dor de cabeça, às vezes em horas ele já melhora o estado geral e o médico tem a certeza de que aquela seleção foi bem feita. E ele vai fazendo o segmento do paciente, Roberto. Que eu tenho observado, Roberto, que os pacientes, às vezes, eles entram e melhorou, eles param. E aí esperam piorar, e não pode. Porque começo, meio e fim. A gente seleciona o medicamento, anota todos os sintomas do paciente, modaliza esses sintomas, quer dizer, vê quais são as características individuais que se reveste esse sintoma, que isso sim é um sintoma homeopático. Se o sintoma é comum, ele não tem tanto valor como o sintoma modalizado. Os sintomas gerais também são sintomas que afetam o organismo como um todo, como fadiga, febre. São sintomas gerais, debilidade. Afeta o organismo como um todo, também são sintomas importantes, que também pode ser modalizado. Você fica muito débil, mas qual é o horário do dia, né? Está sentindo muito cansado? Que posição você se sente mais confortável? Né? Como a gente sabe que o paciente diacênico, ele não pode ficar deitado totalmente de dorso, precisa levantar a cabeça, porque só assim ele melhora, entendeu? Então, tem os pacientes, por exemplo, Briônia, ele precisa ser deitar no lado que ele está sentindo dor, porque o lado doloroso alivia os sintomas dele, diferente de Fósforo, que agrava, deitado do lado direito, Briônia melhora. E assim o médico homeopata, ele vai selecionando os remédios. Por quê? Porque ele conhece a ação do medicamento, ele conhece as modalidades que são características, que vão além dos sintomas comuns, os sintomas patognomônicos do doente, os sintomas que a gente chama simples, né? E ele vai fazer com que esse sintoma se torne especial quando ele busca um sintoma concomitante, que vem ao mesmo tempo, ou um sintoma alternante, ou uma localização, ou uma extensão importante. Então, todas as perguntas do homeopata é para buscar uma totalidade característica, tanto na questão... Interessante, né, Selma?
assim, para o pessoal que não conhece ainda muito a homeopatia, até às vezes se trata, mas não conhece como é que funciona, né? Todos esses sintomas que você está falando, que a doutora Selma está falando, eles foram observados na experimentação do remédio. Para descobrir como é que os remédios funcionavam, o Hahnemann e outros médicos davam, como a Gisele falou, o medicamento para pessoas que não tinham sintoma nenhum, e as pessoas começavam a apresentar esses sintomas. E aí era tudo catalogado, e aí foi criando-se o edifício da matéria médica. Então, cada medicamento, ele despertou esse sintoma, esse, desde poucos até muitos sintomas, e aí ficou como o núcleo característico daquele remédio, que quando a pessoa apresenta numa doença, ele vai ser combinado e escolhido. É isso que a Selma está explicando. Aí tem os sintomas gerais da doença, tem os sintomas que individualizam de cada paciente para poder utilizar. E é interessante porque a homeopatia toda ela é de observação, de experimentação no homem são, né? É verdade. Os sintomas homeopáticos são assim, são fundamentais para a gente escolher um bom remédio e precisa as pessoas entenderem isso, observar o seu organismo, né? Se ele está melhor, e o que melhorou, cada dia anotar os sintomas, o início dos sintomas, quais foram os sintomas que iniciaram. A minha doença iniciou com que febre, calafrio, calafrio sem febre, calafrio com sede. Então, são essas características que vão tornar um sintoma comum num sintoma homeopático. E é isso que o médico homeopata precisa para definir o remédio curativo do paciente. Então, a observação, Roberto, eu peço para os meus pacientes fazerem uma anotação, uma cadernetinha, fazer uma observação dos sintomas. Quando começou, o primeiro dia, D1, o D2, quais são os sintomas? O D3, o que melhorou, o que piorou, o que apareceu novo. A gente observa também, Roberto, quando começa a fazer homeoprofilaxia, às vezes, dos pacientes mais sensíveis fazem patogenesia durante um certo tempo. Então, um paciente, por exemplo... Desencadeiam sintomas ao tomar o medicamento. Patogenesia é um termo que as pessoas não conhecem. Patogenesia começa a tomar um medicamento para prevenção e começa a apresentar os sintomas daquele medicamento, não é? É verdade. A gente sabe que o acenico-alba é um medicamento que tem como característica muito grande no comportamental, o paciente, como que está à disposição do paciente, né? A emoção dele, está ansioso, está com medo, está achando que não vai se curar, está desesperado por sua recuperação, né? O acenico-alba, ele tem dores ardentes que melhoram com coisas quentes. Salvo a cabeça e o estômago, que melhora com frio. Então, os medicamentos, ele tem muitas características que, quando o médico homeopata já está familiarizado com essas características, ele, às vezes, pensa que o paciente também está. E o paciente não imagina o quanto essa observação vai colaborar para que ele tenha uma resolutividade mais rápida, né? Que ele consiga abrandar seus sintomas a tempo, né? A gente aproveitar essa janela de oportunidade, que é a primeira semana, que é a semana de replicação viral. Na segunda semana ainda tem um pouco, mas já começa a inflamação. Daí os medicamentos homeopáticos já vão ser ajustados em dose, ou outros medicamentos homeopáticos nessa segunda fase podem ser utilizados para evitar que esse paciente se evolua para uma fase mais grave, que precisa internação, né? Evolua para uma complicação pulmonar ou para uma complicação sistêmica maior, que compromete vários órgãos. Então, a função do homeopata, a colaboração do homeopata maior é ajudar o paciente, reequilibrar o organismo dele, esse sistema dele de organização, que o Hahnemann chama de equilíbrio da energia vital, e Guyton chama de homeostasia, mas reequilibrar para que ele sofra menos, para que ele tenha uma resolutividade melhor, que ele se recupere mais facilmente. E também que se recupere completamente. A gente vê hoje, né, Roberto, que muitos pacientes que fizeram vários protocolos ficaram com sequelas da Covid, não conseguiram se recuperar totalmente. É uma tosse que não vai embora, é uma falta de paladar e de olfato que não se recupera, é uma diarreia que ficou crônica, começou lá e não saiu completamente.
Então, Fora as sequelas a graves, homeopatia, né? Fibrose pulmonar, tem muitas sequelas muito graves também. a homeopatia vai ajudar o paciente para evitar que ele vá para uma internação, que ele vá para o tubo, que ele chegue a óbito, se ele começa a se observar melhor, colaborar, observar seus sintomas, não aumentar, não diminuir, não mudar, porque não sei se você já observou, tem paciente que ele quer um remédio mais forte. Então, se a febre é baixa, ele já fala que é moderada, né? Ou que é alta. Uma febre alta é acima de 39. Uma febre 38 é uma febre moderada, não é uma febre alta. Então, mas aí Mas o homeopata não tem que somente aceitar o que o paciente fala, ele tem que procurar entender, esclarecer, detalhar o que o paciente fala, né? Por isso que a homeopatia é uma ciência e uma arte de curar. Porque o homeopata... E o pessoal percebe como é diferente. Por exemplo, se você tem um sintoma hoje que seria COVID, como qualquer quadro de inflamação das vias aéreas superiores, na medicina convencional, você pode dar para todo mundo o mesmo remédio. Você dá um analgésico, antitérmico, você dá um antibiótico, você pode dar um corticóide, enfim. Para a homeopatia, é muito importante detalhar que é individualizado o medicamento. Claro que ele vai estar, provavelmente, ele vai estar dentro daqueles que foram pesquisados como gene epidêmico. E tem até bastante gente perguntando, Selma, você pode falar, o pessoal já até colocou aqui que o arsênico que nós escolhemos para gene epidêmico aqui na região, isso pode ter outras regiões que fizeram outros protocolos. A gente sabe que dentro dos medicamentos para essa doença tão complexa, não dava para ser só um gene epidêmico, né? Porque a Covid é uma doença multifatorial, ela é uma doença com muitas faces também. Então foram, nas pesquisas da Associação Médica Homeopática Brasileira, chegou a alguns medicamentos. Então esses podem ser aqueles que vão ser utilizados. E na individualidade é que vai se chegar ao remédio daquela pessoa. E o pessoal quer saber como é que foi escolhido o arsênico para a nossa região, ou os medicamentos gerais do gene epidêmico. Explica como é que isso aconteceu. Todos os medicamentos, como eu falei no início, eles cobrem essa totalidade sintomática. O quina, que é a chinchona, né? Que hoje eles estão estudando e está tendo essa disputa política e acadêmica com a hidroxicloroquina, né? Então, o quina, o fósforo, a cânfora, tem muitos lugares utilizando a cânfora, eles cobrem a totalidade sintomática, os sintomas patognomônicos, briônia, eles cobrem os sintomas patognomônicos da doença. Por que eu escolhi o arsênico aqui para a Santos? A gente escolheu porque a gente observou assim, a ação do medicamento. A gente sabe que tem alguns medicamentos que tem, por exemplo, como o sulfo, tem uma ação centrífuga, ele põe tudo para fora que está no corpo, todas as toxinas ele elimina. A gente sabe que o fósforo ele tem uma ação que a gente chama oxidativa, os pacientes ficam sem energia, eles precisam se repor toda hora, precisam comer, né? A gente sabe que o arsênico ele tem uma ação destrutiva. Então, o arsênico alba é um medicamento que sempre foi muito usado na profilaxia das gripes, em geral, por essa ação que ele tem de pela levar o imagem geral dele. Exatamente, essa ação geral dele de provocar no organismo uma ação mais profunda, afetar o organismo de uma ação mais profunda. Então, a escolha foi devido a isso. Então, o arsênico ele cobre os sintomas da COVID desde a fase inicial, a fase inflamatória, que é a segunda semana, e a forma grave, né? Se você procurar naquele repertório que a gente combinou que ia estar mostrando, que os livros, todos os sintomas apresentados durante as experimentações são compilados em livros, em matérias médicas homeopáticas, mas também para ajudar o médico a encontrar os medicamentos através dos sintomas característicos. E a gente conta também com um livro chamado Repertório, que, em vez de ter o nome da substância e os sintomas que a substância apresenta, esse, pelo contrário, tem os sintomas e tem as rubricas de remédio que constam aqueles sintomas. Então, quando a gente vê um sintoma com muitos remédios, ele é um sintoma importante, mas ele não é um sintoma característico, peculiar, né? Então, a gente busca
procurar os sintomas característicos para fazer essa escolha, para ter um resultado efetivo nessa primeira semana. Aproveitar essa janela de oportunidade, né? Para não dar chance do paciente evoluir de uma forma desfavorável, com uma doença tão grave como a Covid-19, né? Onde está todo mundo ainda buscando compreender sua fisiopatologia. A homeopatia está utilizando os mesmos recursos bicentenários que Hahnemann deixou como legado. Nós estamos utilizando e adaptando, né? Quais dessas substâncias estudadas são as melhores, né? Eu acredito que, de qualquer forma, todos esses medicamentos que cobrem essa sintomatologia, eles vão ter um efeito positivo, porque eles vão abrandar essas manifestações, eles vão ajudar o paciente, mas é importante, por exemplo, o cânfora é um medicamento muito friorento, ele, apesar de ele ser friorento, ele não suporta coberta, é um keynote, uma nota forte do medicamento, entendeu? Então, a gente vai observando pelos sintomas que o paciente apresenta, quais desses gênio epidêmico que tem sido apresentado vai se adaptar melhor. Eu já utilizei o cânfora, eu já utilizei briônia, já utilizei o fósforo, já utilizei o arsênico. Quem diz o remédio é o paciente, através das suas manifestações características. E, inclusive, o chinino arsenicoso, né, que é um medicamento pequeno, também tem sido utilizado como gênio epidêmico. E, na verdade, nós todos, Roberto, estamos vivendo uma grande experiência no controle da Covid-19, não só na questão preventiva, né? Nos cuidados de higiene, que algumas pessoas não respeitam essa situação, não levam a sério, continuam achando que é uma gripinha, né? A gente também sabe o quanto que a homeopatia pode estar colaborando nesse momento, né? Historicamente... É importante falar, né, Selma? É importante dizer que a homeopatia não vem tomar o lugar de nenhuma outra terapia. Não. As pessoas precisam continuar mantendo o distanciamento, manter a higiene das mãos, né, não levar a mão na boca, né? Então, todos os cuidados que já se tinha tem que continuar tendo, independentemente do uso da homeopatia. Não é pensar assim, eu estou usando uma homeopatia profilática, então posso sair e usar sem máscara e na aglomeração, nada disso. As pessoas precisam continuar com todos os cuidados. Verdade. E mal termina a terceira semana da doença, já querem ir para o trabalho, e às vezes acham que já teve, não vou passar mais para ninguém, entendeu? Então, não tem esses cuidados, não tem como é que eu digo, historicamente, a população, elas não estão acostumada com a questão preventiva, né? Então, a nossa medicina levou muito assim, as pessoas a buscar mais os médicos quando estão doentes, né? Fazer operação bombeiro. Mas nós sabemos, assim, que a gente pode ajudar e a gente está fazendo isso e, na prática, está sendo uma grande experiência, não só para a gente, mas para os pacientes, né? Ter evitado que eles precisem tomar outros medicamentos mais potentes e tudo com muito critério, né? Na hora que precisa fazer uma terapia combinada, o médico está preparado para isso. Um paciente que tenha critérios de risco, doenças associadas, o hipertenso, né? Um paciente com oncológico, um paciente com excesso de peso, obeso, são pacientes que normalmente eles são considerados grupo de risco, né? São pacientes que precisam de uma atenção maior. Então, às vezes, eles chegam no médico homeopata e já tomaram alguns medicamentos, não importa. O medicamento homeopático, mesmo que o paciente tenha feito esses protocolos de prevenção que estão sendo usados, ele vai fazer uma grande diferença e a gente pode ver isso na prática, né, Roberto? Então, Sim, vamos agradecendo aqui a Selma, que fez essa colocação tão brilhante, essa explicação, porque por que é tão importante observar os sintomas na homeopatia, né, Selma? Como você colocou, tem muita gente aqui dizendo que está tomando, está fazendo a profilaxia,
A Cleia falou que tem 18 pessoas na família, entre adultos e crianças, tomando. Muito bom. Uma coisa que a gente pede é que todos estejam cadastrados na campanha. Exatamente. Por quê? Porque para poder ter o acompanhamento adequado, né, se necessário passar pelo médico também, e para poder contar isso para a pesquisa da homeopatia, que é importante, né, para que a gente possa também, com isso, ajudar a fortalecer a homeopatia. Tem gente perguntando como é que está funcionando a campanha. Então, antes de passar para a Simone, que é a farmacêutica, só falar do site, né, do homeopatianacovid.com.br, que tem várias explicações, as pessoas podem fazer o cadastro, www.homeopatianacovid.com.br, e nas farmácias homeopáticas que são parceiras. E agora a gente vai entrar com a Simone, né, Selma? Se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Para você lembrar, para encerrar, eu quero falar que aqui em Santos, na Baixada Santista, nós optamos em fazer parceria com os farmacêuticos nessa intervenção primária, que é a homeoprofilaxia com a substância arsênico-albo. Só que eu deixo claro, não é para as pessoas saírem por aí fazendo como fizeram com hidroxicloroquina ou com ivermectina. A substância tem que ser acompanhada pelo profissional e tem que ter, sendo esse profissional um farmacêutico, ele tem que ter um médico acompanhante. Para caso ele apresente, que já apresentou sintomas, mesmo sintomas patogenéticos, o medicamento tem que ser suspenso por um tempo ou diminuir a dosagem. E quando o paciente apresentar sintomas da Covid, ou mesmo ele se contaminar, ele precisa de atendimento. Então, que fique claro, Roberto, que as pessoas que estão tomando homeoprofilaxia, eles não estão livres de pegar, porque a homeopatia não é uma vacina. Eles podem contrair. Nesse trabalho de homeoprofilaxia, eles vão ser acompanhados com a certeza de que, caso eles adoeçam, eles já têm um médico do grupo que vai ajudá-lo nessa... Por isso que é importante esse cadastro. A gente reforçamos muito isso, né? Obrigado, Selma, pela presença. Obrigada a você. Nós estamos já caminhando aí para o nosso encerramento, né? O Instagram, ele não perdoa, ele dá o tempo ali e corta. E a Simone precisa entrar agora para falar sobre a questão do medicamento homeopático, do kit homeopático. A Simone Sandel, ela é a representante aqui dos farmacêuticos homeopatas. Temos várias farmácias aqui na região apoiando a campanha e hoje a Simone vai falar em nome de todas. Tem aqui a Rosângela, já estava aqui, o Nivaldo, a Cleusa, né? São as farmácias parceiras e outras também. A gente agradece a todas elas. O farmacêutico e o médico são parceiros nessa campanha Homeopatia na Covid. Selma, obrigado. Fica por aí. Se precisar, a gente volta aqui com você. Tá bom? Agora vamos chamar a Simone. Obrigado pela tua participação, pelo esclarecimento. Muita gente elogiando aqui. Obrigado, Selma. Agora vamos chamar a Simone Sandel. Ela é a representante aqui dos farmacêuticos. Ela é da farmácia Homeofórmula. Ela já está por aqui. Olha, eu vou chamar a Simone. Vamos aguardar ela entrar. Já está entrando. Olá, Simone, tudo bem? Olá, boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Bem-vinda aqui, Simone Sandel, da farmácia Homeofórmula, representando aqui todos os farmacêuticos voluntários da campanha, fazendo um trabalho sem o qual a gente não conseguiria, né? Sem os farmacêuticos, a gente não teria como fazer um trabalho tão importante aqui na região. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de, junto com vocês, médicos e com os farmacêuticos, poder participar, né, dessa campanha que traz a homeopatia como uma solução terapêutica para o restabelecimento da saúde, né? É muito bom presenciar tudo isso e fazer parte de tudo isso, né? Então, eu vou falar do kit de medicamento homeopático que nós farmacêuticos idealizamos junto com os médicos da campanha, né? Que são os medicamentos que foram preconizados e repertorizados pela equipe da campanha, pela MHB, né? Só que para falar desse kit, eu vou falar rapidamente do mecanismo de ação da homeopatia para o pessoal entender que não pode tomar o medicamento que quiser e não pode levar o kit para casa e tomar todos os medicamentos, né? Sim. Então, como já foi falado pela Selma, um pouquinho para a Gisele, o nosso organismo ele possui um sistema de autorregulação, né?
E esse sistema, ele cumpre uma função de manter o nosso organismo em equilíbrio, com todas as funções funcionando, né? Essa autorregulação, a medicina chama de homeostase, como a própria Selma falou, né? E o Hahnemann chamou de energia vital. Então, um exemplo disso é o nosso sistema respiratório, que controla as taxas de oxigênio no sangue, é o nosso sistema de coagulação, quando a gente tem um corte, ele vai lá, faz o tamponamento, o nosso sistema regenerativo, que repõe o tecido. Isso tudo acontece todo dia, toda hora, o tempo todo, né? E quando esse sistema de autorregulação ele é comprometido por uma agressão, seja interna ou seja externa, vem o desenvolvimento da doença, né? Então, a gente pode falar que a energia vital ficou comprometida. E o medicamento homeopático, ele age no estímulo para que essa energia vital ela se reestabeleça, né? Para que esse sistema de autorregulação ele possa voltar a cumprir as funções normais, como ele sempre faz, né? Então, quando a gente fala da homeopatia, a gente não vai achar um medicamento para matar o vírus, né? A gente vai dar um medicamento para o paciente para que a energia vital se reestabeleça e ele possa voltar para o estado de saúde. Então, é assim que age o medicamento. E uma particularidade que vocês também falaram e que eu acho legal a gente frisar é que a agressão, às vezes não, a agressão ela se dá de formas diferentes, que nem um exemplo que eu posso dar. Se eu e você, Roberto, a gente entrar num lugar que o ar-condicionado está muito gelado, que o fator de agressão é o frio, eu posso desenvolver uma amidalite. E você pode desenvolver uma sinusite. Ou você pode não desenvolver nada, se o seu sistema de regulação estiver bom, se a sua energia vital estiver estabelecida, né? Então, é um exemplo para que as pessoas entendam que cada um reage à doença, reage à agressão de uma forma diferente. Então, é a nossa individualização. Então, a ideia do kit, desses 5 medicamentos, que a Selma falou alguns, é você ter uma farmácia em casa, para que se você realmente for acometido pela doença, você vai entrar em contato com o médico da campanha, ele vai te atender e ele vai escolher qual ou quais os medicamentos serão ideais para aquele momento e para a doença que você desenvolveu, né? Esse kit, ele é composto de 5 medicamentos, o arsênico, a briônia, a cânfora, geossêmio e fósforos, todos na 30CH. Ele está sendo disponibilizado nas farmácias cadastradas por um preço bem diferenciado, né? E estão sendo praticados os mesmos preços em todas as farmácias, né? Então, quero frisar também que quem quiser fazer a profilaxia com o medicamento que foi escolhido por vocês, né? Como gene epidêmico aqui da região, arsênico albo, é só se direcionar a uma das farmácias cadastradas, preencher a ficha, preencher um termo de compromisso, que a gente vai entregar tudo isso para a NHB no final, né, da campanha, para que tudo possa ser contabilizado, que tudo possa virar um grande banco de dados para o grande trabalho que é a homeopatia na Covid. Muito bom. Simone, você poderia falar o nome das farmácias parceiras que estão junto aí Sim, com você? Claro. A Homeofórmula, né, que eu faço parte, o Al Farmacêutico, a Farmácia Silvestre em Cubatão, a Farmácia Homeovital em São Vicente, a Farmácia Dracena aqui em Santos. Lembrando que o Al Farmacêutico tem em várias cidades, né, ele cobre uma região maior. Então nós temos aqui várias cidades, as pessoas de todos, aqui da Baixada Santista em geral, né, que vai... Guarujá tem alguma? Guarujá tem o Al Farmacêutico. Cubatão tem a Farmácia Silvestre. Santos somos todos nós, né? Dracena, o Farmacêutico e Homeofórmula. São Vicente tem a Homeovital da Cleusa, né? E também tem o Al Farmacêutico. E Praia Grande, o Al Farmacêutico. Acho que nós falamos de todas, né? Pelo que eu me lembro, sim. A gente esqueceu, sinto muito, mas acredito que a gente falou de todas. E você vê que a gente tem está abarcando praticamente aqui
toda a região do nosso litoral, né, da região metropolitana. Importante colocar, como a Simone falou, que as pessoas interessadas em fazerem parte dessa campanha, é legal, importante que se cadastre no www.homeopatianacovid.com.br. As pessoas de fora, entrando por esse site, elas vão ter uma resposta, coloca no Fale Conosco e pergunta, olha, eu sou de tal, tem gente perguntando aqui em Brasília, e no Sul. Então, as pessoas que estão nos assistindo que não são da Baixada Santista, porque essa live é nossa dos profissionais da Baixada, né? Falando da campanha. Mas as pessoas que são de outras localidades, pelo site, elas vão ter uma resposta. Olha, na sua região, você vai em tais farmácias e você faz lá o seu cadastro, ou cadastra no próprio site. É importante, como a Simone falou, está sendo colhido uma grande base de dados, um banco de dados que vai fortalecer a homeopatia, para falar, olha, a homeopatia funcionou nessa campanha, atendeu tantas pessoas, tantas não adoeceram, as que adoeceram se curaram mais rápido ou mais grave, enfim. A gente vai poder ter um medicamento, um banco de dados, uma pesquisa que vai fortalecer a homeopatia, né? Isso é fundamental. Por isso que muitas pessoas perguntam, qual é o remédio? É o arsênico, então vou lá, compro e tomo. Não faça isso. Não. Né? Até porque você não vai ser acompanhado adequadamente. Você não vai estar ligado àquela farmácia e aquela farmácia tem os médicos como retaguarda, né? Porque para profilaxia, o médico não precisa atender. Aqui nessa nossa região, as farmácias estão fazendo esse cadastro e orientando como tomar a profilaxia. Se a pessoa desenvolver algum sintoma, ou se já tiver com algum sintoma de Covid, vai ser passado para os médicos voluntários atenderem. Então, é uma grande rede que está trabalhando junto, né? Está trabalhando em conjunto para essa campanha. Então, a gente agradece aqui publicamente, né, os colegas farmacêuticos que sempre estão com a gente aqui na Baixada Santista, todos os eventos, todas as campanhas que a gente faz, a gente sempre trabalha em conjunto, e isso é muito importante. O pessoal falando aqui, olha, qual é o site? O pessoal está colocando www.homeopatianacovid.com.br. Então, gente, obrigado. Estamos encerrando aqui o nosso horário. Já temos mais uns 2 ou 3 minutinhos. Simone, se quiser deixar tuas considerações finais aqui para a gente fechar lá também. Eu gostaria que as pessoas fossem até a farmácia, né? Lembrar que nós farmacêuticos estamos lá à disposição para orientar na profilaxia, para orientar nos sintomas, para encaminhar para os médicos cadastrados. Nós estamos lá esperando todos vocês. Muito bom. Gente, obrigado, Simone, pela presença. Obrigada, Roberto. Doutora Selma. Obrigado à doutora Gisele. Obrigada. Simone, eu vou tirar você para fazer o fechamento aqui. Okay. Muita gratidão pelo trabalho, pela campanha e pelos esclarecimentos, viu? Gente, vamos caminhando aí para o nosso encerramento. Tem mais 1 ou 2 minutinhos. Eu acredito que com essa segunda live a gente conseguiu dar mais algumas informações. A Gisele, a Selma e a Simone foram ótimas no esclarecimento, na história da homeopatia, como é que ela sempre funcionou e continua funcionando nas epidemias. A doutora Selma colocando a importância de ter os sintomas bem catalogados, definidos, né? As pessoas observarem, o médico observar os sintomas com detalhe, porque naqueles sintomas vão determinar, dentre aqueles medicamentos do gene epidêmico, aqueles 5, 6, 7, qual é o mais indicado para aquela pessoa. A homeopatia pode sim ser utilizada preventivamente e ela pode também ser utilizada quando a pessoa já tem sintomas, não só na prevenção. Muita gente fala, mas agora que eu já estou com a doença, eu vou tomar só antibiótico. Não necessariamente. Você pode até passar, o seu médico prescrever algum antibiótico, não importa. A homeopatia ela não é alternativa, ela não é isso ou aquilo. Ela pode ser usada de maneira complementar e integrativa. O médico homeopata vai lhe atender, ele vai explicar, ele vai acompanhar, tem todo um protocolo de acompanhamento no primeiro dia, no segundo dia, depois de uma semana, enfim. Quem aderir a essa campanha da homeopatia vai ter um acompanhamento e vai se sentir segura com todo esse movimento. A homeopatia está de parabéns, a homeopatia brasileira, por isso, enquanto nós aí somos atacados em muitos locais, nós estamos conseguindo fazer um trabalho muito bom, vamos fortalecer a homeopatia, vamos ajudar, nós somos médicos, né? Tem muita gente criticando que nem médico é,
homeopatia é uma especialidade médica, tá bom? Aí o Instagram já está dando a contagem regressiva de 10 segundos, então eu agradeço a presença de todos os profissionais que participaram, Gisele, Selma, Simone. Fiquem bem e vamos nos cuidar com a homeopatia. Tchau, pessoal.